continuando aí com o nariz, porque o nariz dá um programa inteiro, né? Sim. Falando de sangramento nasal. Só criança tem sangramento nasal? Lid, então é o seguinte, o sangramento nasal ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Por que a gente fala tanto de sangramento na infância? Porque a criança primeiro cutuca o nariz. Ela tá lá com o dedão no nariz o tempo todo. E quando ela cutuca o nariz, ela vem aqui com a unha no septo nasal. Então, que é a região que divide o nariz aqui na frente. E essa região anterior do septo nasal é a região mais vascularizada do nariz. Tem muitos capilares ali que se encontram. Então, ela é muito vascularizada, tem muito sangue ali naquela região. E ela vem com aquela unhazinha dela que tá afiada e dá uma cutucada ali. Então, a criança sangra muito o nariz por conta disso. Outra coisa é porque resseca muito o nariz, né? Então, a criança, por exemplo, que não lava o nariz e aí fica com aquela secura nasal, a mucosa fica muito frágil, vai facilitar também essa questão de sangramento. Mas o adulto, ele também pode sangrar o nariz. O mais comum é uma pancada, né? Então, bater com o nariz, claro, pode romper algum vasinho ali e fazer sangrar. E tem outros fatores também, paciente que fuma. O que é fumaça? O que o cigarro faz? Ele resseca toda a nossa mucosa. E vai ressecar o nariz também, então tem maior chance de sangrar. Outra coisa é o paciente que tem uma pressão muito alta. Na verdade, a questão da pressão é o seguinte, a mucosa do nariz já está seca, o nariz já está frágil, principalmente em idoso, que a mucosa do nariz já é mais sensível. E aí ele tem algum rompimento capilar ali qualquer, só que ele tem uma pressão muito elevada e às vezes esse sangramento é um sangramento mais importante. Então não é um sangramentozinho assim, saiu um pouquinho e parou, não. O idoso ele chega no hospital ali com a toalha molhada de sangue. Então tem esses fatores, tem doenças também que o paciente tem dificuldade de coagular o sangue. Então o paciente, eu até pergunto, eu tenho o hábito de perguntar, nariz sangra, você já teve algum outro sangramento de outro sítio do corpo, de outra parte do corpo? Esse sangramento foi de fácil, difícil controle? Porque existem algumas doenças que podem fazer isso também. E muitas outras coisas, como por exemplo uma própria rinite, uma inflamação no nariz, usar descongestionante nasal. O que isso faz? Inflama o nariz, a pele do nariz, a mucosa do nariz, ela fica muito sensível e aí acaba rompendo algum capilar ali dentro e sangrando. Então, tem um tantão de fatores que podem fazer o nariz sangrar. Acontece que a grande maioria dos pacientes vão ter sangramentos de baixo volume, que melhoram espontaneamente. Você põe a toalhinha, segurou, ele passa. Outros pacientes vão ter um sangramento volumoso, um sangramento que pode colocar em risco a vida dele. Então, a gente tem que saber diferenciar isso aí. Então, é uma informação, acho que é até muito válida da gente falar aqui, porque às vezes o paciente não sabe quando eu devo achar que é um sangramento intenso ou quando é um sangramento que parou, né? Então, a ideia é, tá em casa, o nariz sangrou. O que você vai fazer? Você não vai inclinar a cabeça para trás, igual todo mundo faz. Deita ele que o sangue passa. Claro que passa, né? Vai cair na garganta, ele vai ficar engolindo, ninguém tá vendo mais o sangue sair para fora. Então, a gente vai inclinar levemente para frente e vai respirar pela boca. Pensa que tem sangue no nariz, respirar pela boca. O sangue que cair na boca, você vai cuspindo. Pega uma vasilhinha e vai cuspindo. Vai pegar uma toalha e vai comprimir as duas narinas. Tem gente que fala assim, comprime é que tá sangrando. Eu acho muito mais prático você comprimir as duas, respirar pela boca, deixar elas trancadinhas 5 minutos sem soltar. Por quê? Porque o paciente ele tem o hábito de segurou 30 segundos, soltou, e tá sangrando de novo. Segurou, tá sangrando de novo. Não, ele vai trancar as duas narinas com a toalha, comprimindo durante 5 minutos. Vai pegar uma toalha com gelo ou uma sacolinha com gelo, vai pôr aqui na testa, na região aqui acima do nariz. 5 minutos, cuspindo ali aquele sangue e comprimindo o nariz. 5 minutos depois, tirou a toalhinha, ainda tá tendo sangramento, pronto, tem que ir no pronto-socorro. Então, já é um sangramento importante, porque ele já devia ter parado já com essa compressão. A grande maioria vai parar com compressão. De criança, então, se segura ali, bota
O que acontece? Muitas mães colocam um papel higiênico no nariz ali da criança. Ele até para de sangrar, mas pensa um machucado que você pega um papel higiênico que é grosso, que faz atrito, e você vai lá e fricciona, passa em cima de uma ferida. Ele acaba machucando mais ainda o nariz. Então você não precisa pôr nada dentro aqui, você comprime por fora, a própria pele dentro do nariz vai comprimir o septo, espera que a grande maioria vai melhorar. E as causas de sangramento, o otorrino vai investigar. Então, tá sangrando o tempo todo, tem algum vasinho ali na frente dilatado que se rompe frequentemente, precisa cauterizar, por exemplo. Então, a causa o otorrino vai identificar e ele vai tratar cada um, né, na sua possível causa. Você cauteriza no próprio consultório? Sim. Quando precisa? Então, a grande maioria dos pacientes, a grande maioria vai melhorar só da gente hidratar esse nariz. Então, lavar muito o nariz, mais um benefício aí da lavagem nasal. Lavar muito o nariz. Existem medicações que a gente pode estar aplicando, como, por exemplo, gel de hidratação nasal. Na grande maioria, só de fazer isso já vai ter uma melhora. Alguns pacientes vão ter aquele vasinho muito calibroso na região aqui anterior, e quando a gente olha, ele tá lá gritando, pulando assim, ó. E aí o paciente já fala, ó, é o tempo todo, volta e meia sangra e tudo, me incomoda. Então, a gente pode cauterizar. O que é a cauterização? Às vezes eles saem do consultório e falam, mas era isso? Que eles vão achando que é assim, uma grande cirurgia, né? Mas a cauterização é o seguinte... A gente pode fazer ela química, que é com medicação, e elétrica, que é com cautério, tá? No consultório, eu faço a cauterização química, que é com ácido tricloroacético. Então, a gente pode fazer com outras medicações também, mas no geral eu uso o ácido tricloroacético. Então, a gente pega uma pinça, como se fosse um cotonete, coloca um algodãozinho na pontinha, molha com esse ácido. E aí, esse ácido, ele queima o local ali do vasinho. Então, eu falo que é como se fosse um cimento. A gente vem ali e joga um cimentinho em cima para não ficar vazando esse vasinho o tempo todo, para ele não ficar sangrando o tempo todo. Então, para ele tampar. Acontece que esse vasinho, esse ácido, ele arde um pouco na hora que a gente coloca. Na grande maioria dos pacientes, principalmente adulto, você vai encostar ali só no pontinho que sangra, arde ali alguns segundinhos e pronto. Não precisa nem ficar colocando muito anestésico, nada disso. Em quem tem mais sensibilidade, a gente pode colocar. A gente coloca um anestésico tópico no algodãozinho antes e faz essa cauterização. Mas não é nada de outro mundo, é um ardor muito tolerável, dura aí, sei lá, poucos segundos de incômodo, passou o efeito, acabou, vai fazer uma casca em cima da onde a gente queimou. E essa casquinha ela vai cair depois, porque vai formar um epitélio ali, né? Vai regenerar essa pele ali de baixo da casquinha, a casquinha vai cair. Então, o paciente no final, ele fala assim, mas é só isso? Ele já vem preparado para algo grandioso. Abrir o nariz. Abrir o nariz, para dar um ponto ali no nariz dele. E aí, alguns pacientes que não melhoram com a cauterização química, às vezes sim é necessário levar para o centro cirúrgico, né? E fazer a cauterização elétrica, que é com bisturi ali, com o paciente anestesiado, sedado. E nos casos graves, que é aqueles que a gente estava falando ali antes, então, paciente que tem risco de vida, que está sangrando muito, esses pacientes, eles, como a gente orientou, tem que ir para o pronto-socorro. No pronto-socorro, muitos deles vão precisar ou de um tamponamento, que é colocar ali, tem vários materiais que a gente pode usar, gás, algodão, diversos produtos que a gente pode estar usando para tampar e levar para o centro cirúrgico para poder ligar mesmo esse vasinho que está sangrando.